A pausa de 90 dias nas tarifas dos Estados Unidos abre espaço para negociações com aliados, mas expõe as disputas de longo prazo entre Washington e Pequim, onde estratégia, paciência e poder industrial parecem definir quem resistirá. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Hatch. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. How soon do you want to bring the tariffs on Chinese goods Well, that down? depends on them. We're going to set the tariff. We just set the tariff. It's something that we think that will happen, I'd say, over the next couple of weeks. Wouldn't you say? I think so. Over the next 2-3 weeks. Voltando aqui à novela das tarifas, Trump, a gente tem vários programas sobre isso, nosso primeiro programa era sobre isso, inclusive. O Trump, há umas 2 semanas, anunciou poderosas tarifas contra diversos países, sobretudo aliados, tal, que ele considerava que tinham uma balança desfavorável, com números não muito certos, etc., mas que foi feito. Muitos países inicialmente falaram em retaliação e não sei o que, a China foi uma delas, França ou o Canadá falaram também. E no final, Trump abriu 90 dias para os países entrarem em negociações, focando isso, claro, nos aliados. O que ele vem falando, que já tem um monte de gente puxando o saco dele para negociar e tal. Enquanto, por sua vez, Pequim subiu o tom e começou uma verdadeira escalada ali, uma guerra comercial bem mais agressiva do que nós tínhamos visto nos últimos anos entre a relação Washington-Pequim. Bom, antes de entrar na China exatamente, as negociações feitas e que já estão sendo anunciadas com o Japão, com a Coreia, o Canadá também já descendo o tom, enfim, os aliados. Eu fiquei pensando e faço a pergunta, isso não mostra que na verdade era uma outra política bravateira do Trump, como ele tem várias outras, né? Mas talvez levadas à quinta potência, enfim, não sei. Eu acho que mostra os dois, né? Eu acho que a bravata é a visão de mundo dele, né? No sentido de que ele acredita nessa estratégia de negociação mais dura, que ele precisa. Isso é um pouco romper com o que a gente sempre fala no programa, a Pax Americana, essa ordem liberal que se estabeleceu no pós-guerra com os Estados Unidos como esse centro de articulação com os países ocidentais, e até na década de 70 se aproximando da China com o Nixon, quer dizer, um contexto completamente diferente do que a gente vê hoje. Esse mundo liberal, claro, ele funciona muito mais na teoria do que na prática. Eu acho que é por isso que parte da extrema-direita consegue capturar o interesse do eleitor que antes se via até como um democrata liberal, mas essa ideia de uma cooperação mútua entre países vai gerar mais benefícios do que malefícios. Acho que isso sempre foi um dos forças da política externa americana, e eu acho que o Trump fundamentalmente não acredita nisso. Eu acho que o Trump acredita em zonas de interesse ou de influência, acredita em erguer fortalezas, uma visão de mundo mais imperial, uma visão onde existem essas zonas de influência e interesse que são muito condicionadas a questões regionais, que esse acordo mútuo nunca pode ser benéfico para as duas partes, que na verdade sempre tem vencedores e perdedores, e que nas relações externas nos últimos anos os Estados Unidos têm perdido justamente pelo déficit na balança comercial. Então eu acho assim, a bravata compõe um pouco o que ele fundamentalmente pensa e o que o seu núcleo mais próximo pensa. Não podemos deixar de lembrar que o Vance, naquelas mensagens vazadas, quando eles colocam o jornalista no grupo para falar do ataque do Iêmen, critica a Europa, né? E isso é uma coisa que, acho que foi você, Guilherme, que trouxe isso no programa, como o Vance e pessoas próximas ali, essa visão, seja um nacionalismo cristão nos Estados Unidos, são muito seguros de que a importância e a influência da Europa no século XXI vai ser cada vez mais diminuta. Então que a atenção tem que ser voltada para a China. E aí eu retomo o começo do programa. Eu acho que bravata mostra uma visão de mundo, reforça essa ideia de que Trump e a administração Trump entendem a China como o principal rival dos Estados Unidos no século XXI. Por isso que, claro, Trump fala, se eles quiserem negociar, tal, mas isso já tem alinhado nos últimos anos, até com o Biden, de tentar diminuir a influência e a importância da China num contexto internacional, tanto como parceiro comercial, como potência geopolítica, né? Essa questão da potência geopolítica, eu estava lendo um bom artigo no Valor, que é o plano da China pós-guerra comercial. O autor, Thiago de Aragão, fala que desde 2018, com o início daquela guerra tarifária, que começa por aí, o Trump 1 ainda, a China inicia um processo meticuloso de preparação estratégica para enfrentar essa guerra através da diplomacia, através de arquitetura abrangente que combina com flexibilidade diplomática, reforço institucional e expansão econômica com base em abertura seletiva e afirmação do multilateralismo. É o que o Aragão escreve. Mas eu fiquei pensando aqui que essa preparação da China já dura muito tempo. E aí eu recomendo 2 livros para o ouvinte, se quiser entender mais esse processo.
Tem um belo livro da economista Isabella Weber, que o título é genial: Como a China escapou da terapia de choque. Ou seja, naquela época em que a Rússia enfrentou a terapia de choque, a União Soviética cai, a China vai buscando um plano de integração e abertura econômica no que deu, a China é o que é hoje por conta desse movimento. E um segundo livro chamado, esse título é melhor que o primeiro, Adam Smith em Pequim, do Giovanni Arrighi. É um livro publicado acho que em 2007, é pré-Olimpíada, mas mostra a chegada do capitalismo na China, que um marco em que a China mostrou que daria as cartas é 2008 com a abertura das Olimpíadas. Aquele espetáculo que eles fizeram é uma transformação da China. E acho que esses dois autores leram muito bem o que viria a acontecer. O Arrighi fala de decadência dos Estados Unidos, e aí nós vemos como a China contribui para a decadência americana, mas hoje a China, além de contribuir, assiste essa decadência interna deles. A gente já falou isso aqui em outros programas, que o grande foco, o grande centro das tarifas é a reindustrialização americana e um foco no mercado interno, em vez das grandes exportações, etc e tal, que vai bem à contramão, né, dos últimos 50 anos de política americana. No entanto, a China, o mercado interno chinês, fora das zonas exclusivas econômicas chinesas, né, porque a China é uma bagunça, pelo menos, uma bagunça não, né, muito bem organizada, mas assim, tem várias regiões que funcionam completamente diferentes, mas enfim, o mercado interno chinês, ele é muito forte, muito pungente, até porque você tem 1 bilhão de pessoas produzindo e consumindo sem parar, e ele é um mercado, em alguma medida, bem fechado. A gente pensa em muita exportação chinesa, e realmente eles exportam muito, porque eles produzem muito, mas o mercado interno chinês talvez seja a maior fonte de produção e consumo chinês, e são produtos chineses consumidos por chineses para dentro da China, etc. Até ouvi uma notícia, a Ford, graças às tarifas, diminuiu X% das importações para a China e tal, mas o chinês médio lá do sei aonde, ele não vai comprar um carro da Ford, ele compra um carro da BYD, sei lá, enfim, ele compra um carro produzido lá e produzido pro mercado chinês. Então, eu vi uma coisa muito interessante, de que talvez o grande impacto que vai vir China e Estados Unidos das tarifas seja a total quebra de patentes dos produtos que a gente sabe muito bem que a China, inclusive, até uns 20 anos atrás, né, os produtos chineses eram produtos de segunda mão, né? Era o que aqui no Brasil a gente chamava dos produtos Xing Ling, né? E eles eram todos pirateados. Ninguém comprava carro chinês Não, antes. Todo mundo tinha medo. e Hoje em tudo, celular dia, chinês, tudo eram versões pirateadas. Porque eles fazem isso pro mercado interno, eles ainda fazem isso. O mercado interno chinês ainda é uma grande pirateação de patentes internacionais. E talvez a gente esteja um novo inundar do mercado internacional de produtos de quebra de patente produzidos na China. Com essa justificativa de que, olha, os Estados Unidos colocou essas tarifas agressivas e ilegais internacionalmente pensando, então nós aqui também não temos mais nenhuma grande obrigação. Talvez aí a comunidade internacional que necessita consumir os produtos não veja com maus olhos, sabe? E é um problema de consumo para o próprio Estados Unidos. Você já está tendo um início de encarecimento dos produtos de consumo interno americano. As indústrias inicialmente não está tendo aquele boom de contratações, de produções, etc e tal, porque o mercado está muito incerto, então ninguém está fazendo investimentos muito fortes. E aí talvez você tenha uma inundação de produtos pirateados nos Estados Unidos, que é uma coisa que no Brasil a gente tem a rodo, né, tal, mas nos Estados Unidos isso não é comum e pode vir a ter. A gente teve a questão da Apple, né, que foi muito discutida essa semana com a revisão das tarifas que competiam a questões de chips, e celulares, telefonia, parte de computador, porque boa parte da produção dos celulares da Apple é feita na China. Então, com esse aumento das tarifas, o preço do iPhone, uma marca americana, a Apple, uma marca americana, encareceria muito para o americano consumir nessa relação de um produto global aí, né? Claro que isso é revisto justamente para evitar o encarecimento do iPhone, que poderia, além da pressão que a Apple pode fazer, tem a pressão popular, né, desse aumento de custos e de preços. Você estava falando dessa questão da possibilidade da quebra de patentes, uma coisa que de fato aconteceu já no governo Trump, no primeiro governo Trump, continua no governo Biden, foi a transferência de algumas manufaturas chinesas para outros países do Sudeste Asiático que não estavam sendo taxados pelos Estados Unidos. Eu acredito que se as tarifas forem renegociadas para esses países do Sudeste Asiático, a gente vai ver um movimento de empresas chinesas transferindo parte da sua planta industrial para países do Sudeste Asiático
com o intuito de comercializar com os Estados Unidos aí com essa terceira parte, né? E aí a proximidade geográfica naturalmente vai facilitar esses países que foram mencionados. E a última coisa, tentando amarrar esses dois comentários que eu fiz, é que me parece uma disputa de paciência, né? Se a gente está falando de uma guerra comercial que está contrapondo Donald Trump, que foi eleito com uma vitória não só no colégio eleitoral, mas popular, controlando as duas casas, a gente tem do outro lado o Partido Comunista Chinês. A gente vai discutir se a China é um capitalismo de Estado, se é um socialismo de mercado. Esse debate não cabe no programa, mas que o Partido Comunista Chinês rege sobre um regime de partido único, se mantendo desde a Revolução Chinesa no poder. Então existe... Claro que politicamente e internamente devem existir muitas rachaduras dentro do partido, mas existe uma aparente coesão de um sistema único que pode dar ao Xi Jinping uma certa estabilidade interna que a gente não sabe como vai se configurar nos Estados Unidos em relação à popularidade do Trump, as eleições no meio de mandato, ele não pode constitucionalmente concorrer a um terceiro mandato. Então, acho que tudo isso parece jogar favoravelmente a um regime que parece mais estável do ponto de vista político, mesmo que essa estabilidade seja conquistada com a ausência de um regime democrático, né? Para falar abertamente, a China não tem uma democracia como nós conhecemos do ponto de vista ocidental, né? Então, isso pode favorecer a China. Por outro lado, a gente está falando da maior economia do mundo, a gente já falou isso várias vezes. Se alguém consegue impor a sua agenda, impor as suas vontades, é os Estados Unidos, porque eles têm instrumentos de toda a natureza para fazer com que essa agenda seja imposta, e a gente também percebe uma transformação substancial da base social dos eleitores americanos. Não parece que a gente vai ter no horizonte de transformações políticas uma mudança substancial no que o eleitor americano deseja, principalmente o eleitor americano republicano, que, se não se tornou majoritário, mostra-se muito mais competitivo do ponto de vista do voto popular do que parecia há 10, 15 anos atrás, quando os democratas quase sempre venciam no voto popular, principalmente por vencer nesses maiores estados, como Nova York e Califórnia. Essa questão, países autoritários, autocráticos, conseguem ter planos a longo prazo muito mais estáveis que justamente os Estados Unidos, e isso seja o Partido Republicano, seja o Partido Democrata, ele tem que lidar um com o outro e com a opinião pública que às vezes não está conectada com nenhum dos dois partidos. E o Trump me parece ter pensado nisso também, claro que ele pensou nisso, né? Mas parece ter pensado nisso ao ponto de que ele vem tentando produzir uma revolução espiritual, na mentalidade americana, né? Você não vai trazer seu parque industrial de volta para os Estados Unidos e você não vai trabalhar na fábrica lá simplesmente porque isso é um bom econômico, não. É porque você é um patriota, porque você tem uma questão de fazer a América grande de novo e é assim, assim, Eu acho que tem a questão de que quando o Trump vence a primeira vez em 2016, para muitos analistas pareceu um acidente. Ele era um candidato improvável, principalmente quando ele não vence a reeleição. A política externa americana, pelo menos, que sempre funcionou como uma política de Estado, coisa que a gente falou em vários programas recentemente, vai permanecer. Mas a base do Partido Republicano virou uma base trumpista. Então, os anos que o Partido Republicano passou na oposição não foram de recuperação do antigo Partido Republicano, mesmo que com valores mais conservadores pela mudança de trajetória da política interna nos Estados Unidos e até mundial. Não. Ele continuou como uma base trumpista, cultivou essa base trumpista nas eleições de meio de mandato do Biden e venceu as eleições presidenciais, com o Biden nem se candidatando à reeleição, de tão impopular e tão improvável que era dele vencer o Trump naquele momento. Então a gente está falando de uma mudança de base social mesmo, uma mudança cultural. E eu acho que essa ideia é reforçada com a vitória do Trump de que talvez a política externa americana, que é uma política de Estado, vai se alterar. Porque se existe uma mudança na composição da base social e a política externa de alguma forma reflete a política interna, ou uma certa primazia da política interna, essa alteração mais celular da política americana pode refletir uma agenda e como Washington vai pensar seus interesses em relação ao mundo, muito mais ligada a essa ideia de zonas de interesse, de pressões imperiais, dos Estados Unidos entendendo que seu poder precisa ser exercido não com cooperação, mas com força, com imposição. E isso pode realinhar agendas no mundo todo. A gente vê esse movimento de rearmamento dos países europeus. Me parece um mundo menos colaborativo. A imagem otimista do final dos anos 90 e início dos anos 2000 parece ter ficado para trás. A tendência é uma continuação desse modelo com talvez suavizações e alguns percalços ali, mas que essa vai ser a agenda de política de Estado da maior parte dos países que participa mais ativamente das relações internacionais. Agora, essa questão da China, voltando, nós falamos aí da indústria chinesa, a China cresceu nesse primeiro trimestre, foi algo acima, né, do que esperavam, que a China está sofrendo
sofrendo uma crise de oferta e, em consequência, uma deflação, mas eles pegam nesse momento que a China tem uma indústria 4.0 muito bem desenvolvida, está desenvolvendo ainda mais, tem tudo para se beneficiar com as medidas do Trump, porque eles conseguem inundar o mercado, o que o Guilherme falou da quebra de patente. Outra coisa é a inundação de mercados fora dos Estados Unidos, porque esses produtos americanos têm que ir para outro lugar. Então a China se beneficia bastante disso, com a indústria 4.0 ainda da inteligência artificial, eles estão muito bem desenvolvidos nesse sentido, e mais do que tudo, uma disputa que acho que é um símbolo dessa briga entre Estados Unidos e China, é a questão dos carros. A BYD tem tudo para bater a Tesla em outros mercados. Aqui no Brasil já é BYD, a Tesla não entrou. Agora na Europa isso pode começar a mudar também. E a questão da inteligência artificial, né? A China tem investido de fato numa indústria tecnológica mais pesada e tem conseguido dividendos nas relações internacionais com esses países que entendem que a tecnologia chinesa tem, do ponto de vista qualitativo, o mesmo nível de países ocidentais e que conseguem ofertar por valores mais baixos, né? Isso também é um grande atrativo do mercado chinês e todas as questões de manufatura e mão de obra que estão envolvidas. Agora, do ponto de vista interno, a China tem a armadilha da renda média, né? Essa é a grande armadilha da maior parte dos países, né? A gente já falou isso em outras oportunidades. Países mais pobres, quando passam por um processo de industrialização, aumento da sua produtividade, boom demográfico, costumam ter uma elevação do seu PIB per capita. E até de maneira acentuada, rapidamente. O Brasil passa por isso no século XX, né? Todo aquele contexto da transição de um país majoritariamente rural para urbano. Mas superar essa etapa, que é o momento que o Brasil vive hoje, é complexo. Porque uma vez que você estaciona numa renda média, você passar a ser um país mais produtivo e com um PIB per capita mais elevado, é sempre muito difícil para os países, né? Poucos países conseguiram fazer essa transição, a maioria fez de maneira mais lenta. Talvez a China hoje já entenda que essa mudança do seu patamar em termos de rendimento vai precisar acontecer num ritmo muito mais vagaroso do que a saída do empobrecimento chinês ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, para o que a gente vê hoje. Mas, de novo, a política externa chinesa e a política chinesa interna parecem refletir um pouco essa concepção mais secular que a China tem em relação à própria história, né? A China conta a sua história em séculos, muito menos em décadas ou mandatos presidenciais. Isso não só com o Partido Comunista Chinês, mas toda a história da China é um pouco marcada. O século das humilhações, a China reconta a sua história de 100 em 100 anos, e não com um contexto muito mais eleitoral de 4 ou 8 anos de mandato. Eu achei engraçado que a gente usa esses termos, né? O Trump, essa visão imperial, a China sabe muito bem o que é ter uma visão imperial. Exato. E no momento exige cautela, a China tem cautela de sobra também. A China tem cautela de sobra. É a arte da negociação versus a arte da guerra. Né? Exato, era um meme, né? O Trump lendo Art of the Deal e o Xi Jinping rindo da cara dele lendo Sun Tzu. É isso, Que é a arte da guerra.